Converso com o pré-candidato ao governo de São Paulo, o ex-prefeito da capital paulista, Fernando Haddad, que revelou-se, entre outras coisas, um brilhante articulador. Não soubesse eu que ele nasceu em São Paulo, eu imaginaria que ele tivesse nascido em Minas Gerais. Porque, de repente, de uma articulação de Fernando Haddad, eis que se encontra a materialização da frente ampla, democrática, que tanto nós queríamos, os democratas. Lula candidato à presidência, Alckmin candidato à vice-presidência. Você podia contar como é que te deu essa inspiração, esse estalo? Na verdade, Juca, é curioso, né? Porque as pessoas sabem que eu tenho uma relação pessoal com o Alckmin, divergências à parte. Ele era do PSDB, eu era do PT, mas nós procurávamos trabalhar juntos naquilo que havia concordância. Fizemos alguns programas conjuntos, quando eu era prefeito e governador, na área da cultura, na área da moradia social. E eu sempre procurei, como ministro e como prefeito, buscar as convergências, porque senão você não toca a agenda para frente, né? E como o PT sempre dependeu do voto da centro-direita para aprovar os seus projetos, a gente aprendeu a dialogar desde sempre, porque senão a nossa agenda não anda. Né? Então, eu lá no Ministério da Educação, eu sempre contei com o apoio do Paulo Renato, por exemplo, que foi ministro da Educação do governo Fernando Henrique, para os projetos comuns. E eu queria aplicar isso aqui também na cidade de São Paulo. Bom, dito isso, no começo do ano passado, o Alckmin era candidato a governador. E ele me procurou para uma conversa na casa do Gabriel Chalita para estabelecer um solo comum de enfrentamento ao governo Dória e ao governo Bolsonaro. Então, nós estamos conversando sobre isso, sobre a eleição de São Paulo. Me ocorreu perguntar a ele, na ocasião, por que ele não ia apoiar o presidente Lula no primeiro turno. Eu falei, governador, o senhor não vai estar com o Bolsonaro, não vai estar com o Dória, né, de quem quer ser o desafeto pelas razões conhecidas, traiu a sua confiança. Não estará com o Moro, não estará com o Ciro. Com quem o senhor vai estar? O senhor vai ser candidato a governador solteiro, numa eleição casada? Abra o palanque para o Lula. E não tem problema nenhum. Ele vai estar no meu palanque, vai estar no teu palanque. Quem for para o segundo turno leva o apoio do outro. Vamos fazer a disputa que o Brasil precisa. Mas eu tentava convencê-lo de que ele deveria considerar a hipótese de abrir o palanque em São Paulo também para o Lula. Como eu faria, ele deveria fazer. Então estava nessa situação a nossa conversa em janeiro, fevereiro de 2021. Quando, lá para março, abril, duas pessoas, que eu hoje não posso dizer o nome, porque eu precisaria da autorização delas para declinar o nome, mas duas pessoas ligadas ao marketing político, mas de bom nível, de alto nível, eu diria, quando souberam desta aproximação, palanque em São Paulo, eles disseram, bom, mas se a conversa está nesse nível, por que não o Alckmin de vice do Lula? Se vocês têm esse nível de entendimento, dê um passo a mais e salve o Brasil. Bom, eu não passei recibo quando, quando a ideia surgiu, eu não fiz cara nenhuma, nem de sim nem de não, porque não era o meu vice que estava em jogo, era o vice do presidente Lula. Né? E aí, reservadamente, né, provocado por essa ideia, eu falei com o Gabriel Chalita, olha, eu acho que é nossa obrigação você conversar com o Alckmin ou conversar com o Lula para saber se isso tem plausibilidade, né? Se isso faz sentido para os dois, porque você sabe, né, Juca, chapa é uma coisa que tem que ter uma química que, inclusive, transcende a própria questão partidária, ainda mais de presidente e vice, é uma coisa muito séria, né? E até, não diria para nossa surpresa, porque eu conheço os dois suficientemente para saber que são pessoas argutas do ponto de vista político, mas as consultas não receberam uma negativa. Não receberam uma negativa, de parte a parte.
E aí eles foram gradualmente trocando ideias, se aproximando, e aí tinha uma grande questão que era como os partidos, o PT e o partido para o qual o Alckmin iria, né, que nós não sabíamos naquela altura qual seria, se haveria uma receptividade do PT e de algum partido que pretendesse se aliar ao Lula. E aí começou uma segunda etapa, que era prospectiva, né? Saber como é que seria a reação das lideranças das várias tendências do PT e a possibilidade de partidos que pretendiam apoiar o Lula no primeiro turno recepcionar o Alckmin com esse fim. E as coisas acabaram... Isso foi um longo processo, né, que culminou agora com a aprovação tanto do PSB quanto do PT, a aprovação da chapa, mas foi um processo que eu te diria, ele foi um processo de 1 ano de maturação. Não foi um processo, não foi uma ideia relâmpago, né? Foi amadurecida, foi ponderada, foi testada, foi conversada. O presidente Lula teve muita sabedoria em deixar a ideia avançar no seio da opinião pública, sentir o pulso dentro do PT, dentro da sociedade, dentro dos sindicatos, dentro do empresariado. E a coisa foi se formatando uma hora começou a ficar natural a ideia. Aquilo que parecia... começou a ser naturalizada. E como todo mundo está preocupado com o destino do país, qual é o sinal que eu acho que o Lula quer dar para a sociedade? Pelo menos no que me diz respeito, eu acho que todo democrata, deveria apoiar o Lula no primeiro turno. Por 2 razões. A primeira é porque não se viabilizou a chamada terceira via. Não existe candidato viável. No Brasil existem 2 forças sociais organizadas. O PT e o Lula e o Bolsonaro. Ponto. É isso, é o que temos. Então, não tendo viabilizado... E olha que eles testaram mais de 10 nomes na terceira via. Mais de 10 nomes foram testados. Nenhum empolgou. Então, está na hora da terceira via dizer o seguinte: entre Lula e Bolsonaro, fiquemos com a democracia, fiquemos com a justiça social, fiquemos com a razoabilidade, com alguém do diálogo. Haddad, você sabe perfeitamente bem que para quem como eu clamava por uma frente ampla, mas tão ampla até doer, eu te diria, esta nem dói. Pois é. Esta é suave, né? E, Juca, vamos combinar que se o... Só queria concluir dizendo, se o PSDB, os 3 candidatos a governador que foram para o segundo turno, Eduardo Leite, Dória e Anastasia, e os 3 candidatos do PDT, que foram para o segundo turno, né? Odilon, Carlos Eduardo e Amazonino Mendes, tivessem me dado apoio em 2018, nós teríamos conseguido os 5% que nós precisávamos para ganhar a eleição. Sem dúvida. Então, e não teríamos passado por este momento que até a tortura volta a ser reavivada e incensada pelos que estão no poder.